E voilá! Pode começar, Lori. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa última atividade do Se Meu Bairro Falasse. Eu sou a Loredana Vianello e faço parte do projeto na área de comunicação e fotografia. O projeto já apresentou encontros virtuais sobre a Vila Arens, Vila Municipal, Jardim Sica e encerra hoje com a Ponte São João. Essa atividade seria uma visita mediada pelos bairros através de um roteiro a pé, porém teve que ser convertido para o ambiente virtual devido à pandemia de Covid-19, infelizmente. Esse projeto tem recursos do PROESC, Programa de Estímulo à Cultura de Jundiaí, e PROAC Municípios, e foi idealizado pela produtora cultural Vânia Feitosa. Também faz parte do grupo do projeto Ricardo Silva, que nos acompanha nessa apresentação. Mais informações podem ser obtidas na página oficial do projeto, nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E eu vou pedir para que mantenham os microfones desligados e ao final haverá um espaço para que todos possam participar. Obrigada. Vamos começar, Vânia? Bora! Então, boa noite para todos e todas que estão com a gente aí nesse último encontro do nosso projeto Se Meu Bairro Falasse. Hoje é um dia assim meio estranho, né? Um misto de, ao mesmo tempo, alegria, né? De poder finalizar o projeto, concretizar, né? Essa atividade. Ao mesmo tempo, dá uma tristezinha, assim, porque a gente está finalizando uma etapa, né? Que eu acho que é isso, né? Quando a gente trabalha com pesquisa de patrimônio cultural, os projetos eles vão nos mostrando alguns caminhos. Não é é o começo, um meio, mas eu acho que nunca tem um fim. Você finaliza uma etapa, né? Mas durante o processo a gente vai aprendendo várias coisas que vão nos mostrando outros caminhos, né? Outras possibilidades de projeto. E isso acho muito bacana, porque dá possibilidades da gente testar outras coisas, outras formas de dialogar, outras narrativas sobre o mesmo assunto, ou como se fossem membros, né, braços que vão aparecendo ao longo da nossa jornada do trabalho, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vânia Feitosa, sou produtora cultural. De formação, eu sou administradora de empresas, especialista em gestão cultural. Nos últimos 14 anos, eu venho me dedicando à produção cultural e nos últimos 7 anos, na pesquisa de patrimônio cultural. Um dos temas que eu pesquiso é os cemitérios de Jundiaí, a formação da cidade, o desenvolvimento de Jundiaí a partir do cemitério Nossa Senhora do Desterro, e também pesquiso sobre os bairros da cidade. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Então, por onde eu passo, eu olho o nome da rua, eu olho o nome do bairro e fico me perguntando, mas de onde surgiu isso? De onde surgiu esse nome, né? Por que tem esse nome? Por que esse bairro é mais discutido do que outro? Então, eu sempre tenho essas indagações. E, a partir disso, a gente vai desenvolvendo os trabalhos. Esse projeto, Se Meu Bairro Falasse, a ideia é que ele não termine por aqui, né? Mesmo hoje, a gente está concluindo, vou chamar de etapa, né? De um projeto que foi premiado pelo PROESC, através da Secretaria do Departamento da Unidade de Gestão e Cultura de Jundiaí, com verbas do PROAC Municípios, através da Secretaria de Estado de Cultura. Mas a gente está fazendo 4 bairros, né? A ideia é que a gente continue nos próximos editais municipais, pleiteando novas verbas para que a gente continue a pesquisa e abrace novos bairros, né? Eu vou até pedir para vocês depois deixarem como sugestão no chat outros bairros. Assim, da minha cabeça, por exemplo, eu já acho que na próxima leva precisa entrar Vila Rio Branco, Anhangabaú, Agapiama, Hortolândia. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para fazer pela frente. Mas, por enquanto, é isso, né? Vamos finalizar, então, essa etapa. E hoje, no nosso encontro, eu vejo como uma grande responsabilidade
que é falar um pouquinho da Ponte São João, né? Desse bairro bem antigo da nossa cidade e um bairro muito querido, com muitas curiosidades. A gente não tem condições de abordar muitos aspectos por conta do tempo, mas a Ponte São João, acho que além, por exemplo, na aula passada a gente falou sobre o Jardim Sica, né? E aí as suas vertentes a partir da indústria, né? E o que foi desenvolvendo ao longo do bairro. No caso da Ponte São João, a gente tem vários assuntos para se discutir a partir da formação do bairro. Então, acho que são muitos assuntos que podem se desenvolver a partir dele. Então, hoje eu vou apresentar um pouco, né, do que a gente como se diz, né? Um pouco do que a gente está abordando hoje, né? Um pouco do que eu me propus a falar hoje. Então, aqui a gente tem a página do projeto, né? A gente vai continuar com os perfis do Instagram e do Facebook. Então, aqui o nosso encontro. Aqui, né, a gente tem o nome da minha empresa, Cine Vapor Produções, meu telefone e meu e-mail, que alguém quiser manter contato depois. Tem algum microfone ligado aí, gente? Vamos desligar, por favor. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de alguns temas, né, que acompanham aí a Ponte São João. Imigração italiana. Ô, Vânia. Oi. Você está gravando? Sim. Ok. Achei que você ia falar que não estava aparecendo a apresentação. Tá tudo bem, né? Vocês estão me vendo, estão me ouvindo, então tá tudo certo. Então, voltando aqui ao nosso slide, hoje nós vamos abordar alguns temas como imigração italiana, os núcleos coloniais, o Conde do Parnaíba, as ferrovias e as porcelanas. E o que todas essas 5 coisas têm a ver com a Ponte São João. Então, aqui, né, mais uma vez, a nossa famosa planta da cidade de Jundiaí, datada de 1893, né, onde a gente mostra aí um pouco do desenvolvimento de como era a cidade naquela época, né? Então, nós temos ali alguns bairros marcantes, né? O Anhangabaú, em processo de loteamento, o cemitério Nossa Senhora do Desterro, as oficinas da Companhia Paulista, a Vila Arens, já com a sua formação, a região central, né? As estradas. E aqui eu fiz um frame, né? Para vocês verem mais aproximado de como do nosso ponto de partida, né? Então, aqui a gente já tinha a Estrada da Colônia, né? Essa estrada, ela tem vocês podem observar ali que ela tem um caminho a partir, né, que atravessa, ela vem ali da região da Vila Arens, né? Ela passa por cima da estação ferroviária, né? Então, ali a gente consegue observar as linhas de trem, né? A Sorocabana, que é a linha da Ituana, né, a estrada de ferro Ituana, que depois foi encampada pela Sorocabana, a linha da Companhia Paulista, né, a estrada de ferro da Companhia Paulista, e essa estrada da Colônia, então, ela atravessa o Rio Jundiaí e ela segue, né, para o bairro da Colônia, mais especificamente o antigo caminho para Atibaia, né? Opa! Então, voltando aqui. Então, o bairro da Ponte São João, ela tem esse nome em referência ao antigo caminho para São João Batista de Atibaia, né, que era a antiga denominação do município de Atibaia. Então, percorrendo esse caminho, né, que era a gente seguindo aí nessa estrada que os bandeirantes percorreram, esses caminhos que foram abertos, a gente tem a cidade de São João Batista de Atibaia. Até hoje, a gente tem uma rua ali na Colônia, uma rua bem grande, inclusive, né, que é a Rua Atibaia, justamente em homenagem a esse caminho.
Além disso, a gente também pode dizer que a questão do bairro São João também tem a ver com a homenagem a São João Batista, né? Que é um santo muito, vamos dizer, idolatrado pela comunidade italiana, né? Então, aqui eu coloquei um frame de um mapa que foi desenvolvido por um projeto aqui de Jundiaí, né? Organizado pela prefeitura, em 2015, que era o projeto Urbanismo Caminhável. Eu não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de participar desse projeto. Ele fazia parte da restauração, né, e vamos chamar da reconstituição ali da região da Ponte Torta, né? Aquele pedacinho da cidade, ele foi todo reformado e foi dado um novo uso. Então a gente teve a restauração da Ponte Torta, a ressignificação da praça em volta, e esse projeto teria que ter uma continuidade, que era a questão do leito do Rio Guapeva, porém acabou parando. Mas, de qualquer forma, foi um projeto muito interessante, porque ele tinha como um dos seus objetivos restabelecer essa ligação da comunidade com o centro histórico, com o caminhar pela cidade, e a gente resgatar justamente a cidade caminhável, o quanto é importante a gente valorizar esses espaços da cidade, onde a gente possa discutir o urbanismo, o que a gente quer para a nossa cidade, para o nosso futuro, né? Então, aqui nesse mapa, que foi feito uma espécie de projeto de memória afetiva da cidade, a gente resgatou alguns pontos importantes, alguns pontos históricos, né, para Jundiaí. E um deles é essa antiga estrada de São João de Atibaia. Então, falando um pouquinho sobre Atibaia, né, a formação administrativa dela. Foi um distrito criado com a denominação de São João Batista de Atibaia em 1747, né? E depois, em 1905, através de uma lei estadual, a cidade foi denominada como somente Atibaia, né? Aqui eu coloquei um mapa ampliado, né, desse projeto. Foi uma oficina, né, que reforçou essa questão do mapeamento histórico afetivo. Que é justamente a gente fazer esse resgate de memória, né? Então, eu lembro que teve várias discussões, foi feito várias caminhadas do centro até a Ponte Torta, resgatando alguns antigos caminhos, né? Então, aqui a gente pode ver a Ponte de Campinas, que eu abordei um pouco no passeio não, né? Na aula sobre a Vila Municipal. A gente tem a questão do antigo bairro da Barreira, que hoje é chamado de Vila Rio Branco, que a gente espera que a gente aborde num próximo projeto. Companhia Paulista, o Largo do Chafariz. Então, aqui a gente tem vários espaços da cidade que a gente pode até fazer um passeio futuramente para passar por alguns deles e discutir algumas coisas, né? Boa noite, João. Seja bem-vindo. João chegando aí. João já participou com a gente dos outros encontros. Então, vamos lá. Falando, então, um pouco. Então, acho que, não sei se vocês estão percebendo, eu estou fazendo um caminho como se fosse do bairro para a região central, né? Um pouquinho do contrário. Então, a gente agora vai falar um pouco da questão da imigração italiana e a criação dos núcleos coloniais. Bom, gente, como eu falei no início, é uma grande responsabilidade falar sobre essa questão da imigração italiana, né? Porque, como vocês sabem, a cidade de Jundiaí teve uma grande, como se diz, né? Uma vinda maciça, né, de imigrantes que vieram trabalhar aqui nos núcleos coloniais, né? No núcleo colonial Barão de Jundiaí. Aqui em Jundiaí a gente teve só um núcleo colonial. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria muito de poder discutir isso com vocês no final da apresentação, porque é um assunto que dá muitas, né? A gente poderia fazer um curso inteiro só sobre a questão de imigração italiana. Então, vamos lá. Então, a política de implantação de núcleos coloniais, ela foi se desenvolvendo de forma gradual, né? Aqui eu estou falando de um ponto de vista do estado de São Paulo, tá, gente?
a partir de 1854, quando foi criada a Repartição Geral de Terras Públicas, né? Um órgão estadual que, na época, cuidava do estabelecimento dos núcleos coloniais e o seu desenvolvimento. Para tanto, foi aprovado em 1867 o primeiro regulamento a estabelecer normas para a criação dos núcleos coloniais. É importante notar que os primeiros núcleos eles foram criados em locais de difícil acesso, dificultando o escoamento para os seus produtos. Em 1871, foi fundada a Associação Auxiliadora de Colonização e Imigração, responsável pela instalação dos imigrantes em regiões mais acessíveis, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas essa fonte é do Arquivo do Estado de São Paulo. Então, quando a gente fala sobre essa questão do imigrante, a gente precisa entender que houve uma série de imigrações para o Brasil, né? De diversos povos, de diversas nacionalidades. Japoneses, os alemães, os suecos. E isso foi se espalhando em diversos pontos do Brasil. Aqui eu estou fazendo um recorte sobre essa história para abordar mais a questão dos imigrantes italianos que vieram de forma mais maciça, tá? Porque hoje nós estamos falando sobre um recorte atemporal sobre a formação da Ponte São João, tá? É importante a gente salientar que durante os anos de funcionamento, os primeiros anos de funcionamento da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, nós tivemos muitos imigrantes que vieram para cá para trabalhar justamente no desenvolvimento da estrada de ferro, né? Por quê? Porque aqui no Brasil, a gente, mais especificamente aqui em Jundiaí, quando a Companhia Paulista chegou, foi por volta de 1872, o Brasil ele estava, digamos assim, ele estava começando nessa questão da ferrovia. Lógico que a gente já tinha uma iniciativa do Rio de Janeiro, né, em outros locais, em outros estados, porém, na nossa realidade aqui da Companhia Paulista, a gente já tinha a experiência da São Paulo Railway, né, que usava capital estrangeiro, mas a Companhia Paulista, ela trouxe muitos imigrantes para trabalharem aqui, né, porque a gente já tinha uma experiência, principalmente da Inglaterra, de muitos anos, né, de profissionais que já atuavam lá. Então, ela traz, né, algumas dessas pessoas, principalmente os ingleses, os alemães, mas a gente teve outras nacionalidades. Então, assim, vamos dizer que Jundiaí, né, nessa época, né, nos idos de 1900, a gente tinha vários dialetos, né, vários idiomas sendo falados aqui na nossa cidade. Eu acho que isso é muito legal, porque isso contribuiu na cultura, né? Em vários costumes que a gente tem aqui na cidade e talvez a gente não saiba, né? Provavelmente a gente foi adquirindo isso ao longo dos anos, né? Então, voltando aqui na questão da imigração italiana e do núcleo colonial. Então, aqui, vale salientar que entre 1885 e 1911 foram criados 25 núcleos coloniais no estado de São Paulo, né? Um período em que percebemos várias mudanças na política de formação desses núcleos, que proporcionaram o estabelecimento de imigrantes e, consequentemente, mão de obra para as fazendas de café. Então, o que acontece, né, gente? Já havia sendo discutido no mundo essa questão da gente acabar com a escravização dos negros, né? A escravidão dos negros que estavam não só aqui no Brasil, né, mas em diversos países. Então, já havia uma corrente pensadora, né, para que isso acabasse. E tanto os Estados Unidos quanto o Brasil foram países muito resistentes nessa questão da escravização, né, dos nossos negros. Então, o que acontece? Dom Pedro, ele já estava sinalizando, né, Dom Pedro II sinalizando para que a gente acabasse com isso e trouxesse uma mão de obra europeia para o Brasil, né? E aí a gente tem uma série de discussões sobre o assunto,
porque a gente tem aquela imagem, né, da questão da princesa Isabel, mas é importante a gente salientar que isso era uma coisa que ia acontecer. Já estava para acontecer, né, aqui no Brasil, porém precisava de uma ajuda aí para quebrar esse vício, né, dos fazendeiros de café e repensar essa política, né? A nossa história poderia ter sido diferente, né? A gente poderia... Tudo bem, a Priscila está falando. Priscila, fica tranquila que a gente está gravando, tá? Depois a gente coloca no canal no YouTube. Então, assim, é importante a gente olhar hoje a história do nosso país com outros olhos e entender que era possível, né, a gente fazer uma política de reforma agrária, dividir terras para os negros, para que todo mundo pudesse plantar o seu sustento e entrar numa política justamente de divisão, né? Mas, enfim, a gente acabou indo para um outro caminho e hoje a gente vê os reflexos dessa sociedade escravista até hoje, né? Então, como a gente tinha essa política de branqueamento do país, né, da nossa sociedade, acabou trazendo a mão de obra europeia para que eles viessem para cá, né, e ocupassem as terras. Primeiramente, eles vieram para trabalhar e recebiam um valor por isso. E no outro momento, essas terras foram vendidas, né, para esses colonos a preços parcelados, né? Claro que a vida não foi só flores, né? A gente tem uma série de relatos aí de imigrantes que acabaram sendo, digamos, passados para trás, vieram com uma promessa de trabalho de uma forma muito, como se diz, né, sonhadora de um país que tinha muitas oportunidades, não que não tivesse, mas acabaram vindo muito iludidos, e aí chegaram aqui e a realidade foi outra, né? A gente pode discutir mais sobre isso no final. E aí, ao longo da história, né, acho que alguém perguntou que tipo de gente, que tipo de pessoas que vieram para cá. A gente teve ondas de migração, e nessas ondas também teve ondas de regiões da Itália, né? Essas regiões, algumas regiões vieram para o estado de São Paulo, outras foram para Minas, outras foram para o sul, e além dessas levas, ao longo dos anos, vieram vários tipos de imigrantes. A princípio veio uma população mais pobre, né, que também trabalhava com a terra na Itália. Em determinado momento veio uma leva de imigrantes, uma população um pouco mais letrada, já profissionalizada. Então, essa junção de vários tipos de imigrantes que vieram contribuíram para o desenvolvimento de Jundiaí de diversas formas, seja na terra, seja na indústria, né? E em diversos outros setores, né? Então, voltando aqui para a nossa realidade. Em 1886, criado em Jundiaí o núcleo colonial Barão de Jundiaí, que ficava na região onde hoje é a colônia, né? E quem era o presidente da província de São Paulo, né? Era o Antônio de Queiroz Teles, o Conde do Parnaíba, que tem uma ligação muito forte em Jundiaí, né? Com Jundiaí, né? Porque ele era filho do Barão de Jundiaí. O Barão ele faleceu em 1870, né? Ou seja, 16 anos antes da criação do núcleo colonial Barão de Jundiaí. E com isso, o núcleo ele leva esse nome em homenagem, né, ao Barão. Então, aqui, uma curiosidade que eu coloco para vocês é que o Barão de Jundiaí, ele tinha o mesmo nome, né? Antônio de Queiroz Teles. Era muito comum, né? Acho que só depois que foi popularizando essa coisa do filho, neto, né? Mas, a princípio, às vezes... Então, é muito comum a gente ter em alguns nomes, como os barões. A gente tinha barão, conde, visconde. E aí, o que acontece? Tinha vários deles com o mesmo nome, né? Justamente porque era uma prática da época. Então, aqui eu trouxe para vocês uma das plantas, né? Porque tem várias. E aí necessitaria de um estudo mais aprofundado sobre essa questão do núcleo colonial Barão de Jundiaí.
A gente tem vários pesquisadores que são focados nessa questão da imigração italiana. Nessa planta em específico, do núcleo, a gente tem aqui um pedaço, né? Essa planta ela é de 1889, e numa parte desse mapa a gente consegue ver uma sinalização das terras que pertenciam ao convento, né? O que a gente chama hoje. Hoje a gente tem a igreja de São Bento, ali na região central, mas ali era um mosteiro e também foi um convento. Então, uma parte das terras do mosteiro foram compradas pelo Estado para que fosse cedido para a criação do núcleo colonial. Essas plantas, a gente tem várias delas no Arquivo do Estado de São Paulo, e elas são acessíveis de forma online e também por uma visita, caso alguém queira pesquisar mais sobre o assunto. É possível você agendar um dia, né? Lógico que agora com a pandemia o agendamento está de uma forma mais restrita, mas continua, para que seja possível fazer essa pesquisa em loco, né, e poder ter acesso a essas plantas originais. Aqui a gente tem uma planta mais ampliada, né, do núcleo colonial. Então, a gente tem aqui já um mapa com essa divisão do lote, né? Então, a gente tem ali vários tipos de lote, né? Lotes maiores, lotes menores. Então, aqui a gente consegue ver esse quadrinho do lado esquerdo. A gente tem a parte urbana, a parte rural e a parte suburbana, né? E ali no meio, onde vocês conseguem ver uma parte mais escura, a gente consegue observar um pouco o que a gente chama de área urbana, que seria mais a região central ali da colônia. Para quem é de Jundiaí e já foi ali, por exemplo, na festa italiana, onde a gente tem a igreja, a gente pode chamar aquela parte de núcleo urbano. Então, ali era constituído, né, da igreja, aí tinha também a escola, né, e ali, a partir daquele pedaço, a gente tinha a área rural, né, que eram essas terras, né, que foram cedidas para os imigrantes. E aqui a gente tem numerado o tamanho desses lotes, né? Vocês podem observar aqui que tem diversos tamanhos, né? Em volta a gente tem provavelmente o nome dos proprietários dessas terras. Então ali a gente tem as terras do Mosteiro de São Bento, a terra que pertenceu ao Salvador Barbosa, Silvestre Xavier da Cunha, Bento Valentim, José Severino. Então, aqui a gente consegue ter um pouquinho da ideia do tamanho do que era esse núcleo, né? Aqui a gente tem uma foto do núcleo colonial Barão de Jundiaí, em 1895. Essa foto é acreditada a um fotógrafo alemão, Gustavo, não sei pronunciar, gente, mas vou ler aqui do jeito que eu acho que é, né? Koenigswald. Essa foto pertence ao acervo do professor Maurício Ferreira. Para quem não conhece, o professor Maurício é um dos grandes entusiastas na questão da preservação da memória iconográfica aqui de Jundiaí. Então, ele tem uma página no Facebook com diversas fotos de diversos momentos da história de nossa cidade. E uma das formas da gente preservar a história de Jundiaí é através dessas imagens, né? Então, aqui a gente consegue observar um pouco de como eram essas moradias, né? É importante também frisar que a gente também tem outros pesquisadores, né? Aqui na cidade tem o Eduardo Carlos Pereira, que é arquiteto. Ele lançou 2 livros sobre a questão das moradias, né? Mais especificamente das moradias do núcleo colonial Barão de Jundiaí. E a gente tem várias pessoas, né, que estudam sobre o assunto. Então, aqui, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, ela era responsável pelo transporte desses colonos até Jundiaí. Muitos deles não chegavam a ficar hospedados na hospedaria do imigrante, na Moca, né? Então, essa hospedaria, ela era, digamos assim, um dos pontos principais, né, de chegada desses imigrantes. Eles, na sua maioria, os que vinham para trabalhar nos núcleos coloniais do estado de São Paulo, eles aportavam no Porto de Santos, tá?
mas isso não é nenhuma regra, assim, uma verdade absoluta, né? Porque a gente tem relatos de alguns imigrantes que vieram através do Porto do Rio de Janeiro. Isso pode ter a ver com a região que esse imigrante estava vindo lá da Itália, né? O porto que ele embarcou lá. Tem a ver também com a época que ele migrou para o Brasil e pode ter com algum outro fator mesmo. Mas, assim, na sua maioria, eles estão registrados pelo Porto de Santos e aí ficavam ali na hospedaria do imigrante e a partir dali os donos, né, as fazendas responsáveis por contratar, né, esses imigrantes, eles iam buscar esses colonos na hospedaria. E tinha também o pessoal que já vinha direto, né, de Santos e já vinha pela Companhia Paulista direto para Jundiaí. É importante a gente lembrar o ponto principal, vamos dizer, a importância da Companhia Paulista, né, nesse momento da história, porque você tinha aí uma ferrovia que vinha do Porto de Santos e aí cortava todo o estado de São Paulo, e aí tinha esse pessoal que migrava, né, ia trabalhar mais para o interior, isso ia de acordo com a época, né? E claro, né, a gente tem outras ferrovias também, outras regiões, mas assim, a princípio, no caso de Jundiaí, a gente tinha a Companhia Paulista, né? Bom, então a gente vai discutir mais para o final essa questão da imigração, que a gente tem muitos assuntos, né, muitas questões assim que nos intrigam, né, relacionadas à imigração. E eu não tenho todas as respostas, né? Mas eu acho que vale sempre a gente discutir sobre esse assunto. Então, caminhando, né? Vamos dizer que a gente está caminhando aí. Nós passamos então pelo núcleo colonial, Barão de Jundiaí, e aí chegamos aqui na questão da estaçãozinha, né? O que é a estaçãozinha, né, gente? A gente apelidou carinhosamente de estaçãozinha, mas o nome oficial dela é a estação paulista, né? Porque a gente tinha a gente tem até hoje, né, a estação principal, que é aquela estação que fica na Vila Ares, né, que ela foi criada, construída pela São Paulo Railway, e ela ficou sendo a nossa estação oficial da cidade, né? Por ali a gente tinha um grande entroncamento ferroviário. Então passavam por ela a estrada de ferro Sorocabana, que ia para Sorocaba e para aquele pedaço do estado, né? Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Avaré. A gente tinha também a estrada de ferro Ituana, né? Que depois ela foi, num determinado momento da história, ela foi encampada pela estrada de ferro Sorocabana. A gente também tinha na cidade a estrada de ferro Itatibense, né? Que vinha de Itatiba. A gente tinha e ela emendava com a estrada de ferro Bragantina, né? A Bragantina tinha um ramal em Campo Limpo Paulista, né? E lá você fazia essa baldeação para que quem viesse de Bragança pudesse chegar até Jundiaí. Você tinha também a Estatibense, Bragantina, Sorocabana, Ituana. Posso estar esquecendo de mais alguma, por favor, me corrijam no final. Enfim, e aí a gente tinha essa estação da Companhia Paulista que ficava no meio do caminho entre a Vila Arens, né, a estação chama ela de SPR, né, que é a sigla de São Paulo Railway, e as oficinas da Companhia Paulista. E qual era a vantagem da estaçãozinha? Ela estava localizada mais para a região central, né, gente? Hoje ela corta ali, a gente tem a rua Doutor Torres Neves, e aí subindo essa rua você acessava toda aquela região central. Então, para quem estava a pé, era como se diz, né, uma mão na roda, porque você já corta um bom pedaço do bairro. Vamos pensar também que nessa época, né, 1896, 1900, a gente tinha Matagal, né, uma região ali
né, rural. Então, imagina, hoje a gente tem aí todo um trajeto urbano traçado, tem rua, tem calçada, iluminação, né, até a Vila Ares, mas vamos pensar que nessa época não devia ser um lugar assim muito transitável, né, esse trecho. E vamos lembrar também que a Avenida União dos Ferroviários era a estrada de ferro Sorocabana, então era um caminho ali de pleno, estava pleno vapor, passando trem de ambos os lados, tanto da Companhia Paulista, né, vamos chamar do lado de dentro, como do lado de fora ali, da estrada de ferro Sorocabana, né? Então tinha uma grande movimentação. Vou fazer um resuminho aqui, né? Essa semana a gente teve uma discussão, né? Muito, vamos chamar assim, muito uma discussão saudável, né? Com a Ana Maria Toledo Pontes, que é neta do Alceu de Toledo Pontes. Para quem nunca leu nada sobre o Alceu de Toledo Pontes, ele foi um pesquisador sobre a história de Jundiaí, um historiador, e ele foi prefeito de Jundiaí. Então, era uma pessoa que estava sempre, né, tentando descobrir coisas sobre a cidade. E ela contou num grupo de discussão do Facebook que ela estava transcrevendo um documento do avô sobre essa questão da estaçãozinha ter sido fundada pela São Paulo Railway. Isso para mim e para todo mundo que estava ali foi uma surpresa, porque assim, até então a gente nunca leu nenhuma literatura sobre isso, né? Então ela disse que está terminando, e aí depois a gente vai trazer lá na nossa página no Facebook sobre esse assunto, porque eu fiquei intrigada também, né? Mas é isso, né? As pesquisas vão avançando e a gente vai descobrindo algumas coisas. E eu achei, o que eu achei interessante também, que quando eu vi a foto da Ana Maria, eu reconheci de cara, né? Nossa, ela foi minha professora do pré-primário, né? Que eu estudei na escola no Alceu de Toledo Pontes, que fica ali na rua Visconde de Mauá, justamente na Vila Doutor Torres Neves, que era um bairro que foi criado, um terreno cedido pela prefeitura para a Companhia Paulista para que ela construísse moradias para os ferroviários, né? Eu abordei isso no nosso encontro online sobre a Vila Municipal. Aí a gente vai vendo, né, como as coisas vão se cruzando, né? A história de Jundiaí ela vai vindo à tona a todo momento. E aí, voltando então aqui, né? Então, a Companhia Paulista, ela chegou em Jundiaí, né, por volta de 1870, para construir uma grande oficina de manutenção de locomotiva e os seus escritórios, né? Já que devido ao surto de febre amarela em Campinas, eles optaram por iniciar os trabalhos aqui por Jundiaí. Então, sobre a estação, né? Essa estação da Paulista, né? A nossa conhecida estaçãozinha. Em 1898 foi aberta uma estação em Jundiaí, né? Pouco além da estação da SPR, né? Aproveitando-se de um prédio já existente no local, para descer e subir apenas os passageiros da Paulista. Este ficava no final dos terrenos das oficinas da ferrovia, hoje ao lado de um dos viadutos da cidade. Por algum tempo, os passageiros de e para Jundiaí passaram a usá-la, deixando a da SPR, a única utilizada até então, somente para a baldeação. Então, durante um determinado momento da história, quem estava vindo para Jundiaí embarcava lá e desembarcava. Quando o texto diz de e para Jundiaí, é porque a gente precisa lembrar que a gente tinha uma malha ferroviária que vinha do interior do estado de São Paulo, podia estar vindo para Jundiaí e também podia ir, né, para outras cidades para além de Jundiaí, né? E, por exemplo, para São Paulo ou para Santos, né? Por que não? Vale lembrar também que a gente tinha a Companhia Paulista, ela tinha escritórios, ela tinha oficinas, né, em outras cidades, por exemplo, em Rio Claro, tinha uma divisão, né? A Companhia Paulista, ela tinha vários espaços, né? Além das estações, ela tinha oficinas para diversos tipos de manutenção, por exemplo, marcenaria, a questão das locomotivas. A gente teve até uma greve famosa em 1906 que parou toda a linha da Companhia Paulista
Eu conto sobre isso no passeio que eu faço no cemitério. Fiquem atentos, né? Assim que a gente tiver uma... Olha, eu vou deixar até aqui uma promessa, tá? Vocês me cobrem depois. Olha, que acabar essa pandemia, em homenagem à nossa liberdade, eu vou fazer um passeio no cemitério Nossa Senhora de Desterro, de graça, tá? Não vou cobrar nada. E aí eu vou pedir apoio para o Departamento de Cultura. É bom que essa gravação, é bom que essa minha fala vai ficar gravada para a gente depois falar com o pessoal da cultura para fazer uma segunda edição do passeio noturno, né, gente? Quem não foi, ficou com gostinho de quero mais. Quem foi, ficou com gostinho de quero mais. E quem não foi, perdeu um evento histórico, né? E aí eu vou fazer esse passeio aí, free para vocês. Porque eu tô com saudade também e acho que tem muita história aí para contar. Mas essa questão da greve é muito importante para quem pesquisa sobre essa história de Jundiaí, sobre o movimento grevista. Enfim, foi um marco importante na nossa história. Voltando aqui, né? Em janeiro de 1907, portanto, apenas 9 anos depois, a Paulista anunciava que iria desativar a estação, voltando os serviços a serem desempenhados pela estação da SPR. Entretanto, continuariam o marco zero da Paulista, sendo que o trem rodava a pouco mais de 800 metros para parar na nova estação. Por isso seu nome, Jundiaí Paulista. Então, a estaçãozinha era conhecida como Jundiaí Paulista. É claro que isso foi um acontecimento da época, a estação continuou funcionando por muitos anos, inclusive para desembarque. Tem relatos aí, né, de pessoas que estudavam em Campinas e desembarcavam ali na estaçãozinha para poder acessar o centro, né? Então é isso. Essa fonte ela é do site Estações Ferroviárias. Para quem não conhece, é um site muito bacana, que a gente que gosta de pesquisar sobre ferrovia. Para quem não sabe, ferrovia é considerado um patrimônio industrial, um dos principais patrimônios industriais para pesquisa. Aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês. Eu sempre que passava pela rua Doutor Torres Neves, ficava pensando, gente, mas quem que será que é essa rua, né? Em homenagem a quê? Porque eu sou assim, né? Não sei vocês, né? Eu passo por um lugar e eu já fico pensando por que tem esse nome, né? E aí eu, tipo, às vezes eu fico com aquilo na cabeça, né? Parece até que os mortos ficam. Vai lá, pesquisa, né? Parece que fica assim, né? Vai lá, pesquisa, que eu quero que você aprenda sobre a minha história. E aí eu comecei a pesquisar sobre a rua, né? E eu descobri, então, que a rua Doutor Torres Neves, ela leva esse nome em homenagem ao Manuel Pinto Torres Neves, que ele foi inspetor-geral da Companhia Paulista. Ele nasceu em 1853 e ele faleceu em 1944. Nessa foto de 1918, ele tinha já 65 anos. Essa foto ela foi obtida de um álbum, né, comemorativo de 1918, que estava sendo comemorado os 50 anos aí da Companhia Paulista. E esse álbum tem fotos muito legais, não só de Jundiaí, mas de algumas das cidades que a Companhia Paulista tinha uma estação. Eles fizeram tipo... Nossa, eu fico imaginando, gente, deve ter dado um trabalho fazer esse álbum. Ele é super bonito. Vocês podem acessar, inclusive, online. E vocês, quem quiser depois me pede o link, que eu vou mandar para vocês, tá? Inclusive, eu vou mandar isso depois, eu mando pelo chat do... Eu consigo mandar e-mail para vocês que estão inscritos. Então, me lembrem depois que eu encaminho isso por e-mail, né? Esse álbum é super legal e eu fico pensando na logística da época, porque eles fizeram fotos de várias cidades. E não é só foto da estação, eles fizeram fotos de espaços administrativos da estação. Fizeram um panorama de imagens da cidade, como se fossem os principais pontos, os pontos, vamos chamar assim, de turísticos, né, dessas cidades. Fotos das pessoas trabalhando. Fizeram fotos dos operários, da... Maria.
fotos dos chefes das estações, do pessoal administrativo que trabalhou nas oficinas. Então, assim, é um álbum muito legal, um registro realmente importante para a história da ferrovia brasileira. E tinha, por exemplo, essa foto, né? Foi possível a gente ver a foto, conhecer pessoal, assim, como era o Dr. Torres Neves. Hoje a gente tem um costume, quer dizer, hoje já não é tão comum, mas até um determinado momento aí da história, a gente tinha o costume de dar nome para as ruas após a morte delas, né? Isso era muito comum, mas hoje eu já vi alguns exemplos fora desse costume. Então, quando eu vi que ele tinha falecido em 1944, eu fiquei achando que a Torres Neves tinha um outro nome antes, mas eu não consegui descobrir sobre isso. E tem um outro lugar também que leva o nome dele, que é essa Vila Dr. Torres Neves, que era o nome dessa vilazinha, vamos chamar aí ferroviária, dessas moradias que foram cedidas para os trabalhadores da Companhia Paulista. Ela foi denominada como Vila Dr. Torres Neves. Porém, essa vila é mais antiga. Então, eu acredito que foi dado esse nome em homenagem a ele ainda em vida, né? O que acontece? O Dr. Torres Neves, ele se aposentou da Companhia Paulista, mas ele, depois de por um determinado momento da história, ele continuou prestando serviço. Tanto que aqui nesse álbum, eles citam ele como um ex-inspetor-geral da Companhia Paulista, né? E ele foi uma pessoa de grande importância para a companhia, né? Ele teve um cargo importante, tanto que em 1906, durante a greve, ele estava trabalhando diretamente como inspetor-geral. Aqui a gente pode ver, então, essa imagem, né? Vocês podem ver aí que foi feito uma... eu não sou fotógrafa profissional, tá? Eu não sei se isso aqui a gente pode chamar de uma truncagem, que é essa montagem. Pena que o Marco não está aqui, né? O Marco saberia dizer. Então, foi feita uma montagem aqui de alguns prédios ligados à Companhia Paulista, né? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo uma foto, provavelmente é da Companhia Paulista, da estaçãozinha, né? Jundiaí Paulista, de um lado. Aqui do lado direito, a gente tem essa foto da Maria Fumaça passando, e aí a gente tem a foto em primeiro plano, a foto da estação. No fundo, a gente tem ali um armazém da companhia, o armazém da família Rapa. A família Rapa, eu já citei sobre eles no último encontro do Jardim Sica, né? Eram imigrantes italianos que estavam trabalhando, que estavam atuando aqui na cidade de Jundiaí, com várias frentes. Uma delas era a Casa Rapa, né, que ficava na Rua Barão de Jundiaí, onde hoje é a Têxtil Abril e que foi antes do Cine Ipiranga, né? Esse armazém pertencia a eles. Dá para ver ali o prédio. A gente tem ali um outro pedaço, né, do leito da ferrovia. Uma outra foto aqui também. Então, a gente tem uma linha aqui de 3 fotos do leito da ferrovia. Nessa última foto, em formato circular, quase oval, a gente tem ali, eu posso estar enganada, mas aquela casinha me parece o que foi o ponto de parada da Estação Horto, né? Pelas poucas fotos que eu já vi, ela parece, né? Mas eu não posso afirmar porque vamos ver ali na legenda, né? Aqui embaixo, numa outra foto em formato circular, a gente tem ali operários trabalhando próximo à entrada do complexo FEPASA, né, onde eram as oficinas. E a gente tem aqui do outro lado essas fotos, essa foto linda, né, das oficinas da Paulista. É importante, gente, nós lembrarmos que quando a gente fala do complexo FEPASA, ele passou por muitas modificações, mas assim, muitas, né? A gente tinha, no início, ele foi projetado
para as locomotivas, né? Então a Maria Fumaça ela era mais alta, ela demandava um tipo de serviço técnico, ela demandava um tipo de trabalho técnico mais especializado, né? Porque você na Maria Fumaça você tem várias coisas para tratar ela. Então as oficinas tinham um formato. Inclusive eu fui lá no domingo, mais conhecido como ontem. Olha só a cabeça da pessoa, né? Não, gente, fui no sábado. Sábado eu fui lá, então eu fazia tempo que eu não ia ali na entrada onde é o estacionamento hoje. A gente consegue ver, né, aonde parava as Maria Fumaça para fazer a entrada no complexo e fazer a manutenção. Então aqui a gente tinha um formato de oficina e ao longo dos anos, conforme ia tendo a evolução do material rodante desses trens, as oficinas elas vão se modificando. A gente teve já na década de 1920 a criação o desenvolvimento, inclusive a Companhia Paulista foi pioneira na eletrificação dos trilhos para que a gente migrasse da Maria Fumaça para as locomotivas elétricas e depois a diesel. Inclusive a gente tem aí a figura do engenheiro Monlevade como a pessoa que foi quem implantou esse modelo de trabalho. A gente tem também a figura do Leonardo Cavalcante, que foi um engenheiro ferroviário, um engenheiro elétrico, que trabalhou na Companhia Paulista e faleceu eletrocutado. Eu também falo dele no Passeio do Cemitério. E ele era filho do Dr. Cavalcante, que era médico. Então, assim, na história da cidade as coisas vão se interligando, né? Então, imaginem, né? Da Maria Fumaça para a locomotiva elétrica, a diesel. Então, quantas modificações a gente teve e com isso a oficina foi se modificando. É por isso que às vezes a gente vê as fotos e não identifica alguns prédios. Essas construções, elas foram sendo reformadas com o passar dos anos, né? Ali, por exemplo, nessa foto da parte de baixo, do lado esquerdo da oficina, eu não consigo reconhecer essa entrada, né? Provavelmente ela foi demolida para ter um outro tipo de construção. Então, aqui, né, a gente consegue observar a legenda, né? Então, entrada em Jundiaí Paulista, quilômetro 2, em frente à Casa de Máquinas, né? De Jundiaí. Na foto do meio, a gente tem... ali está afirmando mesmo, né? No Horto Florestal, que é o quilômetro 5, oficina da Companhia Paulista. A estação Jundiaí Paulista, no quilômetro 3, e aí tem as fotos ali, dormentes de aço e dormentes de cimento armado. Eles estão fazendo a troca dos dormentes. Eu não sei se vocês sabem também, a Companhia Paulista, além de ter sido pioneira nessa questão da eletrificação, ela também foi pioneira na questão ambiental, porque ela fundou os hortos florestais. Vocês já ouviram falar disso? A gente tem, inclusive, um bairro aqui na cidade chamado Horto Florestal, que ele foi urbanizado numa parte do que era o horto, né? A gente tem, inclusive, uma avenida que chama Navarro de Andrade, lá próximo da prefeitura, que era parte desse horto florestal. Então, a gente tem a figura do engenheiro agrônomo Navarro de Andrade, que foi a pessoa responsável, contratada pela Companhia Paulista, para que implantassem os hortos florestais no estado. E aí, com isso, ele trouxe a cultura do eucalipto para que fosse inserida aqui na cidade de Jundiaí, não só aqui, mas aqui foi o horto pioneiro, para que se usasse essa madeira nos dormentes e em boa parte dos usos necessários de madeira da Companhia Paulista, né? Essa questão do horto florestal é interessantíssima e daria também uma aula só sobre isso. Hoje a gente tem preservado uma boa parte do horto florestal da cidade de Rio Claro, né? Como eu citei, a gente teve uma oficina lá, uma oficina de manutenção.
da Companhia Paulista. Então, é natural que tivesse um horto lá, que foi um dos mais importantes, assim como o de Jundiaí. Bom, aqui a gente tem uma foto da estaçãozinha. Eu ia falar que essa estaçãozinha atual, essa foto já não é mais atual. Essa foto eu usei num artigo que eu escrevi quando eu terminei a disciplina de patrimônio cultural lá na USP, em 2019. Infelizmente, depois dessa foto, né, que foi publicada no Jornal de Jundiaí, a gente já teve a gente teve mais um incêndio. Então, a estaçãozinha já não está mais desse jeito. E teve um incêndio na cabine, né? Que ela foi praticamente demolida. Assim, hoje ficou só as ruínas mesmo. E aí tem todo um processo, né, de uma movimentação dos moradores e de algumas entidades aqui da cidade para tentar reconstruir ou fazer algum tipo de memorial, né? Eu acho que o plano que vai acabar saindo é a reconstrução da estaçãozinha, mais com uma finalidade de memória, né? Ou como um espaço cultural, representando essa fase da cidade, né? E a sua ligação com o patrimônio industrial. Então, já tem vários processos andando com relação a isso. A gente consegue observar aqui no fundo, nessa foto, a gente tem do lado esquerdo hoje passa um túnel, o túnel Oswaldo Ileta Bárbaro, em homenagem a duas pessoas muito importantes para a Ponte São João. Eles tinham uma padaria na Avenida São João. Esse viaduto eu jurava que nunca ia sair. Eu fui uma das pessoas que achava que ele nunca ia sair do papel, e ele realmente saiu. E ele contribui na diminuição do fluxo de quem vem da região da Colônia, Caxambu, para acessar o centro, você passa por baixo. E ele veio como uma demanda para além do viaduto da Ponte São João, que eu vou mostrar logo, mas nessa foto, inclusive, a gente consegue ver o viaduto da Ponte São João. Eu gostaria que vocês observassem bem essa foto, que ali perto da onde está a foto de um carro e tem o ônibus, a gente tem uma escada em formato helicoidal. Duas escadas, né? E qual era a função dessa escada, né? Você podia acessar. Então, veja só que interessante. Para quem fosse vir do centro, a pessoa, ela poderia acessar tanto a estaçãozinha da Companhia Paulista, né? Porque, veja bem, eu já estou adiantando o assunto aqui do viaduto, né? Mas a estação, ela fica num ponto que ela, como se tivesse uma divisão. Então, a gente tem, digamos assim, na frente, onde eram os trilhos da Companhia Paulista, e a gente tem, do lado de cá, hoje, a Avenida União dos Ferroviários. Como eu já citei nos encontros anteriores, a Avenida União dos Ferroviários, ela foi construída, né, ela foi criada sobre a margem da Estrada de Ferro Sorocabana, né, que estava um leito abandonado. Os trilhos da Sorocabana, eles foram suprimidos por volta de 1976, né? E ali ficou uma estrada de terra durante muitos anos. Por quê? A Avenida União dos Ferroviários, ela só foi finalmente concretizada em 1991. Então, durante esse intervalo de 76 a 91, né, ficou um espaço que as pessoas caminhavam para acessar o centro, né? E era fundo, né? Era fundo do quintal de quem morava ali na Rua dos Bandeirantes, na Rua 15 de Novembro. Então, se vocês observarem as escadas, você consegue acessar. Quem fosse embarcar, descia pela primeira escada, e quem fosse acessar o outro lado, que seria esse bairro que é a Vila Grafe,
e a vila, acho que é a Vila Viotri, para quem vai do outro lado, consegue descer pela outra escada sem ter que ir até o final do viaduto, né? Porque ele vai chegar bem próximo de onde hoje é a Avenida Antônio Frederico Rosanã. Então, vamos falar do viaduto da Ponte São João, né, gente? Mas por que que ele é tão importante para a cidade, para a história, para os moradores? Ele é um marco, né, realmente. Vamos fazer, então, uma espécie de túnel do tempo, né? Vamos imaginar como era o bairro da Ponte São João até 1950. Então, um salto temporal num bairro que estava em pleno desenvolvimento, com um núcleo urbano consolidado, ainda com diversas chácaras, né? Mas já com um comércio intenso, um fluxo de pessoas transitando por entre as fábricas, e no meio do caminho, além do Rio Jundiaí, nós tínhamos as duas ferrovias cortando o bairro e o acesso ao centro da cidade. Conforme a cidade se desenvolvia, os moradores cobravam o governo municipal melhorias para acessar a área central. Com isso, um viaduto começa a ser planejado. Então, a gente precisa imaginar também que, nessa época, a gente tinha já a fábrica Posani a pleno vapor. A Posani ela chegou a ter 1.000 funcionários. Além da Posani, a gente tinha outras indústrias cerâmicas ali na região da Ponte São João, né? A gente tinha a Videira, Pandolfi Mestre, tinha a Deca, você tinha outras fábricas, né, de outros segmentos. Então, era um bairro. Se a gente teve a Vila Arens como o nosso primeiro distrito industrial, a Ponte São João também foi um núcleo muito que se desenvolveu de forma assim, muito avançada, com diversas indústrias. E a gente teve a sorte de, em 1948, assumir uma figura muito especial, né? Que é o Vasco Ventiarutti, né? Vocês, quem me acompanha aqui, né? Desde sempre, não nesse projeto, mas em outros, sabe que eu sou apaixonada pelo Vasco Ventiarutti, né? A história dele, o trabalho dele. Foi o nosso prefeito, né? Arquiteto, urbanista, modernista, e trouxe muitas melhorias para a cidade e uma visão, né, de desenvolvimento muito grande. Como o Vasco tinha assumido a gestão municipal em 1948, eu acredito que muitas coisas foram pensadas já com esse olhar de progresso. Então, aqui eu coloquei um pedaço desse projeto de lei, né, da Câmara Municipal, é o projeto 52, de 1949, né? Então, aqui a gente consegue ver, né? Esse projeto, ele se dispõe à abertura de um crédito especial de 2,5 milhões de cruzeiros destinados às despesas do financiamento das obras de construção do viaduto da Rua Doutor Torres Neves, sobre as linhas da Sorocabana e Companhia Paulista de Estradas de Ferro, bem como a autorização para contrair um empréstimo interno de 200 mil cruzeiros aos juros de 6%. Então, assim, essa questão do viaduto, ela é muito importante por diversos motivos, né? Primeiro que a cidade, o núcleo urbano da Ponte São João estava precisando desse viaduto, porque a gente já tinha, como eu citei, um bairro muito movimentado, a gente tinha as pessoas, a gente já tinha muito carro na cidade, e essas pessoas acessavam como, né? Pela passagem de nível. A passagem de nível a gente sabe que é uma coisa perigosa, né? Apesar de você ter as barreiras controlando o público, as barreiras são as passagens de nível, né? E quando o trem está passando, ela abaixa, para que nem carro e nem pessoas passem por ali. Mas aí você trava a cidade por vários momentos. E imagina, né? O fluxo que era de trem de carga, trem de passageiro, você tinha vários horários ao longo do dia, tanto da Sorocabana quanto da Paulista. Então, era complicado, né? Então, era uma demanda que a população estava pedindo há muito tempo.
Então, assim, o que aconteceu? Para se construir um viaduto, precisava de muito dinheiro. E Jundiaí não era uma cidade que arrecadava muitos impostos. Então, assim, ela não tinha esse dinheiro, mas sabia da necessidade. Então, foi feito todo um planejamento, de forma que, ao longo dos anos fiscais, né, vamos chamar assim, a prefeitura ela conseguiu arrecadar dinheiro, uma parte desse dinheiro para construir. Eles conseguiram uma doação da Companhia Paulista pela figura do Jaime Sintra, né, que era o diretor na época. Então, ele contribuiu com 750 mil cruzeiros, né, ficando a diferença da prefeitura arrecadar o restante. Então, aqui a gente consegue observar como que foi feito. Então, a prefeitura ela tinha em caixa, né, que ela foi arrecadando ao longo aí dos anos, 550 mil cruzeiros. Aí tinha essa contribuição voluntária da Companhia Paulista com 750 mil cruzeiros, sobrando então essa diferença, né? Sobrando não, né? Faltando arrecadar esse 1.200.000 reais. Como é que foi feito? Eles criaram uma espécie de empréstimo através de um talão. Então, as pessoas podiam emprestar o dinheiro para a prefeitura e as indústrias também, de forma que isso foi registrado, né, plenamente documentado, e a prefeitura depois foi pagando essas pessoas ao longo dos anos, né? Eu acho uma iniciativa muito interessante, assim, a década de 50, né, minha gente? Será que hoje isso iria funcionar? Não sei, né? Mas a gente consegue notar aqui o quanto que esse viaduto era importante para as pessoas e para as empresas. Então, é muito legal a gente notar o esforço coletivo dos comerciantes, dos moradores, para que esse viaduto realmente saísse do papel. E ele saiu, ele foi construído em 6 meses. Então, aqui a gente tem, né, um pedaço, né, desse projeto de lei, e finalmente dando o nome, né, de Viaduto São João Batista para essa passagem que liga a cidade ao bairro da Ponte São João. Então, a Câmara Municipal de Jundiaí, ela decreta a seguinte lei: o viaduto que liga a cidade ao bairro da Ponte São João passa a denominar-se Viaduto São João Batista, né? Então, a gente teve aí a figura do Armando Gaspari, que era vereador na época. Ele se prontificou a correr e criar esse projeto de lei para que desse o nome de viadutos da São João Batista, mas a gente chama, né, de viaduto da Ponte São João. Eu acho que foi uma iniciativa que pode parecer boba, mas se a gente analisar que tem uma mania de dar nome de político, né, para as ruas e para os viadutos e para as praças, acho que foi uma iniciativa bem legal e que marcou realmente a importância do bairro da Ponte São João na cidade. E é legal frisar que o viaduto da Ponte São João ele foi o primeiro viaduto da cidade, por isso que ele teve toda essa importância, né? Aqui a gente tem essa foto, eu não sei quem é o autor, de 1920, onde a gente consegue observar bem o tamanho da barreira, né, dessa porteira que separava. Vale lembrar que a gente tinha 2 dessas porteiras, né? Uma para a Estrada de Ferro Sorocabana e uma para a Estrada de Ferro da Companhia Paulista. Então, aqui na foto, como a gente está vendo, a porteira ela está encostando ali na entrada da Companhia Paulista. Então, provavelmente, essa era da Companhia Paulista, porque esses trilhos eram da Paulista. O que vinha depois era a Sorocabana, né? Esse galpão que pertencia à família Rapa, ele foi demolido para a construção do viaduto. Aqui a gente consegue ver também nessa foto, né, que eu peguei ela na página do Facebook, a página do Dr. Jaime Sintra. Tem uma página, gente, em homenagem ao Dr. Jaime Sintra, que foi diretor da Companhia Paulista. A gente consegue ver essa foto de quem está descendo a rua Dr. Torres Neves. Então, aqui desse lado a gente tem uma pensão, né? A gente pode observar aqui que são dormentes, né? Provavelmente estava numa época que estava trocando esses dormentes.
Quer dizer, para mim são dormentes, né? Será que poderiam ser também paralelepípedos? Porque eles estão empilhadinhos assim, a gente não consegue ver a largura, né? Mas me parece dormentes. Dormentes são aquelas madeiras que a gente usa nos trilhos, para fixar os trilhos. Ali a gente consegue observar uma porteira, né? Bem um pouco para frente. Na verdade, a gente consegue observar duas porteiras, né? Uma fechando os trilhos de forma que as pessoas pudessem passar. A gente consegue observar ali a estação da Paulista. Logo ali a gente tem várias árvores, né? Então é uma foto bem legal, provavelmente é da década de 30, vou chutar, a década de 30. Bom, vamos avançar então aqui. Aqui a gente está vendo uma foto de quem está ali próximo aos trilhos da Companhia Paulista. Então aqui, gente, a gente consegue observar mais de perto o viaduto já sendo construído ali a todo vapor. A gente consegue observar pessoas com carrocinhas, olha só, gente, transportando algum tipo de produto, né? A gente vê ali pessoas subindo e descendo. A gente consegue observar ali os trilhos da Sorocabana. E a gente não vê a porteira, né? Nenhuma das porteiras, né? Mas a gente consegue ver a fundação ali e os pilares. Essa foto é muito legal porque a gente consegue ver bem a fundação mesmo do viaduto, né? E hoje a gente consegue observar ele. Quando você passa ali, vindo da ferroviária, a gente consegue ver logo esse pedaço de concretão que está lá. Eu gosto muito dessa imagem. Bom, aqui eu tive que dar uma ampliada, então distorcer um pouco a imagem. Essa foto já tem autoria, né? A gente vê ali no canto inferior esquerdo uma foto do Juxor. Já falamos várias vezes do Juxor. Essa foto aqui também é da página do professor Maurício Ferreira. A gente vê ali uma pensão, umas casinhas, né? O viaduto ali já sendo consolidado. Também é uma foto muito bonita ali, né? Crianças brincando na rua, né? É uma outra Jundiaí, né? A gente olha e realmente é uma viagem no tempo. Aqui a gente vê essa foto, essas duas imagens muito interessantes, para vocês terem uma noção do quão importante foi a inauguração desse viaduto. Foi um momento assim histórico, festivo. A cidade foi toda decorada, com bandeirinhas. As crianças das escolas foram desfilar, veja que elas estão com uma bandeirinha na mão, foram desfilar para receber o governador Adhemar de Barros, que veio especialmente para essa solenidade, né, essa festa de inauguração do viaduto. Essa avenida provavelmente é aquela... Ai, gente, esqueci o nome dessa rua, se alguém puder lembrar, é ali na Vila Arens. A gente consegue ver ao fundo a igreja da Vila Arens, já em processo de finalização da construção. Eu consigo ver uns andaimes, eu consigo ver ali o prédio da Argos. Eu acho que é a JJ Rodrigues, né, gente? Dá para ver ali pelas casinhas. E seguranças, né, guardas ali acompanhando todo esse trajeto, né? O Adhemar de Barros devia estar no carro, né, desfilando e acenando como se fosse uma Miss Brasil, né? E aí essa outra foto aqui, a gente já vê esse pórtico que foi criado. Olha só, gente, que interessante. Gente, isso é fenomenal, né? Um pórtico construído ali para receber o Adhemar de Barros. E tem uma história, eu não sei a história completa, né? Provavelmente vocês vão encontrar na página do Jundiaí e também lá no Facebook, na página do Maurício Ferreira, pessoas contando relatos desse dia de inauguração, que diz que foi o Adhemar de Barros já tinha uma fama assim de gostar, né, de tomar uma dose, né, de
de caipirinha. E aí parece que ele não tinha muito controle disso, né? Então os seguranças e quem estava acompanhando, os assessores, já ficavam em cima dele, assim, para não deixar tomar muito. E aí parece que eles foram lá na Ponte São João, nessa padaria, né? Que era a padaria que pertencia ao Oswaldo e à Leta Bárbaro, que era uma padaria. Gente, meu sonho era ter conhecido esse lugar, porque a fama de que tanto a comida quanto os salgados e os doces que eles preparavam, diz que era uma delícia. Diz que eles foram para lá para receber toda, né, essa trupe que veio para a solenidade. Diz que o Adhemar de Barros tomou, né, algumas doses a mais e começou a falar, né, umas palavras trocadas, trocou o nome, né, do prefeito. Diz que foi uma loucura. E uma coisa engraçada é que esse pórtico, ele foi feito de forma, como se diz, né, provisória, decorativa. E eu vi uma foto de que eles colocaram crianças lá em cima, né, com bandeirinhas para recepcionar. Vocês imaginam o perigo, gente? Cai uma criança lá de cima, né? É aquela coisa, né? A década de 50, onde aconteciam coisas inimagináveis, mas eu achei super bacana, né? E ele realmente foi feito. Ali a gente tem a bandeira, né, de São Paulo. A outra bandeira, não sei se é a bandeira do Brasil ou a bandeira de Jundiaí, mas é uma foto muito interessante, uma foto muito histórica. E é legal a gente pensar essa questão do patrimônio através da fotografia, o quanto hoje, apesar da gente banalizar as fotos, e banalizar no sentido que a foto já não é uma coisa com o digital, ela não é uma coisa cara, né? Antigamente a gente tinha todo um cuidado para fazer uma foto. Eu não sei vocês, mas eu passei a minha adolescência, para mim era uma festa quando vinha o pagamento no final do mês. Eu separava o dinheirinho que era do CD que eu ia comprar e do rolo de negativo que eu ia comprar também para fazer as fotos, né? E a gente, né, fazia uma foto aqui, outra ali, uma coisa meio controlada, né? Porque você, ai não, né? Às vezes comprava o negativo de 36, que era mais barato, mas às vezes comprava de 12 porque ficava naquela afobação, né? Para revelar as fotos. Aí só, vou fazer de 12 porque eu quero, às vezes você ia viajar, não, eu quero levar e quero revelar logo essas fotos, né? E então assim, imagina naquela época, né, que os negativos eles eram mais caros ainda. E então as pessoas planejavam para fazer a foto, né? Então a gente consegue contar a história através dessas imagens e através dos jornais da época, né, de documentos. E hoje às vezes a gente tira uma foto, mas a gente esquece de ter esse olhar, né, que aquele momento da história está ali gravado naquele frame de segundo e que nunca mais vai ser daquele jeito, né? Igual eu falei, né? Aquela foto que eu usei no trabalho da faculdade em 2019, quer dizer, um ano depois já estaria diferente, né? 2 anos depois, então a história passa muito rápido, né? E a gente precisa se atentar a esses rompantes para a gente registrar algumas coisas que a gente sabe que vão estar modificadas daqui a um tempo. Bom, então aqui, né, ainda sobre o viaduto. No que se refere às dimensões, né, o viaduto possui 300 metros de extensão, 10 metros de largura, 6,30 metros de altura. Ele foi executado em concreto armado, sem vigas, com fundações sobre estacas de concreto de 15 metros de comprimento. A construção do viaduto da ponte, né, o primeiro da cidade, fez parte de um amplo conjunto de obras da primeira gestão do prefeito Vasco Ventiarutti. A obra era vista como necessidade fundamental, principalmente pela população do bairro da Ponte São João, que precisava de melhores acessos para o centro da cidade. Para viabilizar a sua construção, Vasco Ventiarutti emprestou recursos de particulares, comerciantes, empresários, industriais da população e da população em geral, que foram devidamente registrados em um livro de adesões e mais tarde plenamente quitados. A obra foi concluída em 6 meses e inaugurada com grande festividade. Então aqui eu coloquei a fonte, né, desse texto e foi isso mesmo. E aqui a foto, né? Gente, ele não era lindo? Do Vasco? E aqui essa foto super bonita em preto e branco, ele olhando as plantas da cidade, né? Eu adoro essa imagem. O pessoal zoa, né, que
como fala, né? O Vasco era um dos meus crushes mortos, né? Das pessoas que eu admiro, que eu gosto de pesquisar, né? Enfim, né? Mas ele era bonito mesmo. Aqui, gente, mais algumas fotos, né? Tem um erro nessa legenda. Eu mantive, porque eu fiz um print de um frame e eu mantive. Essa foto eu peguei da mesma fonte daqui, que é um site que está no site da prefeitura, mas ela tem um erro. O viaduto pertencente à rede ferroviária. Não, o viaduto pertence à municipalidade. Na época que essa foto foi feita, em 2014, né, ele estava em estado de abandono e degradação, mas possui boa qualidade arquitetônica. O viaduto hoje está passando por uma reforma, tá? Se vocês passarem por lá, vocês vão ver que ele está ficando muito bom. Eles estão fazendo uma proteção na calçada do viaduto, porque para quem já desceu ali o viaduto da Ponte São João a pé, quando sobe um ônibus, ele parece que vai te atingir, porque é muito. Ele sobe assim, né, por causa da curva, de uma forma, mesmo os carros. Então, assim, não tem muita proteção. Mas eles estão fazendo, então, uma proteção, eu não sei o nome uma proteção, como se fosse uma mureta de concreto. Então, hoje a gente fica mais seguro de passar ali. Fizeram de um lado, do esquerdo, agora estão fazendo do lado direito. E eu coloquei essa foto, essas duas imagens, porque eu acho que a gente consegue ver com detalhes a questão das escadas em formato helicoidal. Eu acho elas muito bonitas, né? Acho que foi uma grande sacada do Vasco ter planejado essas duas escadas. E elas nos contam uma história de um momento da história da cidade em que elas eram utilizadas, né? Para acessar a estaçãozinha e acessar a parte da Vila Graf, né? Eu acho muito interessante elas terem sido pensadas para os pedestres. Aqui numa outra imagem, já mas um pouco mais recente, né? A gente vê esse muro que foi construído, né? Para isolar o acesso à estação, né? Foi fechado em algum momento, mas ele era aberto. E aqui nós chegamos na Posani, né? Para quem não sabe, gente, a Posani, ela é conhecida no Brasil inteiro. Acho que a Posani também foi uma daquelas grandes indústrias que levaram o nome de Jundiaí para o Brasil, não só para o Brasil todo, mas também para outros países como Uruguai, Paraguai, Bolívia. E por que a Bolívia? Porque a gente tinha a estrada de ferro da Companhia Paulista, que na região de Bauru, ela fazia baldeação com a NOB, que é a estrada de ferro noroeste. E a noroeste, ela ia até a Bolívia. Então, você transportava de trem. Além disso, a Posani exportou muita louça, né? Então, existe colecionadores de porcelana no mundo todo, no Brasil, e posso afirmar para vocês que até hoje é uma das marcas mais queridas e amadas e colecionáveis que a gente tem, das marcas nacionais. Ela ficava ali na Ponte São João, né? Eu vou contar um pouquinho dessa história, porque a Posani também é mais um dos temas que levaria uma aula inteira, talvez até um curso, para falar de o quanto ela foi importante. Ela ficou mais conhecida eu acredito, na contemporaneidade, né? Com os jogos de porcelana, né? Os jogos domésticos, xícaras, os refratários, os bules. Mas ela foi pioneira na fabricação das velas, né, que iam dentro dos filtros de barro e posteriormente dos filtros de porcelana. Um dos filhos do Francisco Posani, ele sofreu de tifo, né? Porque por causa da água contaminada, a gente tinha um problema sério da falta de filtração da água, a gente não tinha um tratamento efetivo da água. Então, a gente encontrava o filtro somente em alguns lugares e as famílias mais abastadas tinham acesso porque traziam de fora.
Então, ele desenvolveu a vela, né, e começou a produzir. Então, a Posani, ela despontou a nível nacional justamente por conta da vela, né, e depois com a fabricação de louça doméstica. Então, aqui eu vou resumir um pouco dessa história, resumir mesmo, porque, como eu disse, daria para fazer um curso só sobre ela. Então, o Francisco Posani, ele era filho de imigrantes italianos, né, ele nasceu em 1899, aqui em Jundiaí. Nossa, eu repeti aqui, ó, filho de imigrante italiano, tá 2 vezes, tá, gente? Me desculpe. Ele começou sua vida profissional trabalhando como fundidor de sanitários, né, de peças cerâmicas sanitárias na antiga Companhia Cerâmica Jundiaiense, que depois foi chamada de Deca. E ele adquiriu a cerâmica Santa Josefina em 1934. Então, a Santa Josefina, ela foi fundada em 1913, ficava na rua Carlos Gomes. E depois ele mudou o nome da cerâmica Santa Josefina para a cerâmica Carlos Gomes. Então, gente, se vocês verem por aí em antiquário, em feiras de antiguidades, ou na casa da vovó, da bisavó, alguma peça que esteja escrito cerâmica Carlos Gomes, guardem, porque é uma peça raríssima. Porque ele foi mudar o nome para a indústria Francisco Posani já muito depois, né? Muito tempo depois. Acredito que lá para 1943. Então, a Posani foi pioneira na fabricação de velas, né? Aqui eu coloquei uma matéria de 2011 que saiu no Jornal de Jundiaí, contando um pouco dessa história e também contando da fase de falência dela, né? Porque depois ela foi vendida para a IBAC, né? E depois ela fechou mesmo. E eu lembro na época de fechamento que ela tinha até umas louças dentro que ficaram lá. Provavelmente eram funcionários que saíram do trabalho e no dia seguinte chegaram lá, a fábrica estava lacrada, né? Não puderam mais continuar os trabalhos. Se alguém tiver algum parente que trabalha na Posani e quiser comentar também no final, acho que vai ser legal contribuir. Aqui eu coloquei uma foto, né, de um jogo que é esse formato mais conhecido, né? A Posani produziu diversos tipos de louça doméstica, mas esse eu acredito que foi o mais popular, né? Ele foi desenvolvido no final dos anos 60 até o comecinho de 1980, né? A gente já tinha esse modelo. Essa foto é minha, né? Esse jogo é meu. Eu gostei da foto, coloquei aqui para vocês verem. Aqui eu coloquei alguns anúncios, né? Aqui de 1961. Esse anúncio aqui, que é do filtro Posani, eu acredito que ele é de 1970, né? Eu não consegui encontrar a data. Ele está divulgando um produto novo, né? No mercado, que foi uma grande, como se diz? Foi uma coisa assim meio pioneira também, né? Porque a Posani, além da vela, depois ela foi desenvolvendo outros produtos, né? Ela criou esse filtro que era uma espécie de filtro acoplado, que era direto na parede. Vocês vão lembrar disso, porque provavelmente na casa dos avós de vocês tem. E aí tinha esse filtro que era ligado, então, direto no encanamento da parede. Aqui é uma propaganda de 1951, né, falando sobre a qualidade e a segurança dessa vela. E aqui, né, em 1962, eu coloquei esse anúncio para mostrar para vocês o quanto a Posani circulou, né, aí pelo Brasil, nas grandes redes de lojas de Magazine, né, enfim. É isso. Aqui eu coloquei 2 imagens. Essa foto aqui, eu não sei precisar a época. Eu acredito que ela é do final dos anos 50 ou o início dos anos 60, porque a gente consegue ainda ver a foto, a imagem da antiga igreja da Ponte São João, né? Se vocês observarem ali no canto, mais ou menos, a gente tem aqui então a fábrica da Posani, né? Bem grande, com seus 2 galpões. Era gigante mesmo. Na frente a gente tem ali a igreja, ainda com a sua configuração anterior, né? O prédio antigo. E aí a gente consegue observar
toda esse grande pedaço da Grande Ponte São João, ainda com várias áreas, né, de terra, né, áreas rurais, mas já uma cidade, um bairro já se mostrando bem urbano, né? E ali essa foto bem interessante, que foi uma matéria publicada no Jornal de Jundiaí em 2010, sobre o desmonte da Posani, né? Uma parte dela já em fase de fechamento, né? É uma foto até triste, né? Como a gente consegue, como a imagem capta a tristeza, assim, das pessoas, a indignação, né? De uma pessoa, talvez nem fosse isso, mas a gente usa isso em semiótica, né? Como que você consegue captar momentos em que você consegue contar uma história através de uma imagem. Bom, estamos chegando aí no fim da apresentação, mais uma vez, né? Aquela página que vocês já, aquela parte que vocês já conhecem, onde eu agradeço, né? Em memória dos que vieram antes de mim, Tiburcio Estevam de Siqueira, Mário Mazura, Geraldo Tomanique, Alceu de Toledo Pontes, os pesquisadores aí, aqui já é março, né? Ainda está fevereiro, mas é porque eu já tinha preparado a apresentação. E aqueles que ainda estão aqui, que pesquisam sobre a história da cidade e conseguem aí reunir pessoas que amam, né? Discutir a história de Jundiaí, né? Maurício Ferreira, José Arnaldo de Oliveira, Alexandre Oliveira, Ricardo Migolance, a Catherine Moraes, né? E é isso, gente. Chegamos ao fim dessa apresentação. Vamos abrir agora para as perguntas, né? Deixar os comentários. Quem deixou pergunta aí no chat. Agora é o momento. Vamos abrir as câmeras, nos olhar, para a gente finalmente aí poder conversar um pouco sobre vários assuntos que eu abordei nessa noite. Parabéns pela apresentação, Vânia, foi uma delícia. É uma pena que é o nosso último encontro. E vamos ver se alguém tem alguma pergunta, tem alguma curiosidade para falar sobre a Ponte São João. É só levantar a mão ou comentar aqui no chat que a gente libera o microfone. É isso aí, vamos lá. Perguntas? João tá aí? João que adora fazer comentários. Eu adoro as perguntas que ele faz. Eu cheguei tarde. Putz, eu vi metade. Tô sem perguntas hoje. Ah, João, sacanagem, hein? Poxa vida. Bem sacanagem. Vou ter que ver a gravação. Tá bom. Eu vou fechar aqui, então, a apresentação. Vocês estão me vendo? Sim, estou te vendo em tela inteira. Opa. Tá. A Marieta está digitando. Vamos ver se é uma pergunta. Vamos lá, Maria. Marieta. Será que eu consigo abrir o chat aqui? Aqui, abri. A Marieta escreveu: muito obrigada, Vânia, por trazer tanto conhecimento mais uma vez para a gente. Continua digitando. Ansiosa para as próximas. Só não sei quando. Bom, eu acho que é importante a gente... acho que o projeto é importante para trazer algumas questões, né? Eu poderia passar horas aqui discutindo sobre a imigração italiana. Nossa, gente, fui eu que fiz isso? Foi. Sério? Pronto, voltou? Voltou. Não voltou. Não! A tela de fundo. Mas não tem problema. Só parece eu não gosto disso, não. E agora? Não, continua igual. Deixa assim, não tem problema. Vou deixar quieto porque eu não sei mexer, não. Mas vamos lá. Eu acho super importante a gente trazer alguns temas para a gente discutir no projeto. Apesar que são muitas coisas,
em pouco tempo, e são temáticas muito importantes para se discutir, né? A gente sabe que existe aqui na cidade uma espécie de turismo que é vendido da colônia italiana, né? Então a gente tem a rota da uva, a rota da imigração italiana, e são coisas que me incomodam um pouco, porque parece que a cidade foi fundada por italianos e parece que ela só viveu a partir disso, sabe? Então, são incômodos meus. Eu não sei se é de mais alguém, né? Quando eu vou na festa da uva, por exemplo, que eu vejo aquela tipo imitação de colônia italiana, eu fico refletindo. Eu acho que será que a gente não poderia ter um outro tipo de pensamento sobre essa questão? A gente teve outras imigrações também para cá, mas são indagações minhas, tá? Que eu gosto de trazer essa reflexão para vocês, né? E é importante a gente citar que Jundiaí foi um entroncamento ferroviário. A questão da ferrovia trouxe muito desenvolvimento. A forma como as ruas foram aqui próximas à estação, elas foram sendo formadas, as casas, os operários, com certeza vários costumes que a gente tem na cidade, a gente foi adotando dos imigrantes, desses trabalhadores, dos comerciantes que vieram para cá para atender essa classe trabalhadora ferroviária. Eu acho isso muito legal. A minha família está aqui em Jundiaí desde o final dos anos 70, né? Então, a minha família meus antepassados não são jundiaienses, então eu não posso, eu não tenho tantas raízes afetivas com relação a isso, né? Mas a minha família veio do interior de São Paulo, aonde a ferrovia sempre esteve presente, né? Porque trabalharam em fazendas de café. Então, o trem sempre fez parte, né? Essa cultura do café, essa cultura ferroviária. Então, isso é muito do paulista, né? Não sei se vocês também sentem isso, que a gente gosta de discutir sobre a ferrovia, porque isso faz parte das nossas famílias, né? E provavelmente quem é descendente de imigrante italiano também tem essa cultura, né? De a macarronada, por exemplo, essa coisa da macarronada no domingo, do ir na missa, alguns costumes do vinho, de beber vinho no almoço, né? Essa coisa do vinho artesanal. Então, são heranças que a gente foi, mesmo para quem não pertence a famílias de imigração italiana, a gente foi aprendendo, né? Com os vizinhos, com os amigos. Então, eu acho muito legal a gente estudar esses costumes, né? E é isso, né? Eu acho que a imigração ela merece um capítulo à parte, talvez um curso sobre isso, né? E aí eu trazer convidados que estudam isso a fundo, eu acho que vai ser muito bom, vai ter uma boa contribuição aí para a questão do patrimônio cultural. Tá bom, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? A Marieta fez um comentário aqui. Eu estava pensando nisso no início, mas achei que não cabia falar aqui sobre isso que você falou desse recorte dos imigrantes italianos. Não, eu acho que cabe falar sim. Eu acho que é importante a gente criar essa reflexão. Eu acho que quando a gente discute patrimônio em todas as suas esferas, ele vem para trazer, não é só para discutir prédio, né? Porque as simbologias de um prédio, os costumes de um povo, as memórias, mas é também para trazer reflexões de erros que a gente cometeu no passado, para a gente não errar mais, né? Eu, por ser uma pessoa negra, também sinto que essa questão do racismo também por parte de alguns imigrantes italianos, porque quando eles chegaram aqui, eles também foram reproduzindo esse racismo das fazendas de café, né, desses senhores que eram donos dessas fazendas, para onde eles estavam indo trabalhar. Então, às vezes, não é que eles eram assim, mas eles foram abraçando esse racismo
incrustado, enraizado na sociedade que já estava permeando o Brasil naquela época, né? Acho que é importante a gente discutir. Tem vários pesquisadores que discutem sobre isso. Acho que tem até um livro aqui, ó, bem interessante. Vou mostrar para vocês. Se vocês conseguem ver. Está batendo a luz, né? Mas ele chama A Reprodução do Racismo, né? Fazendeiros negros e imigrantes no Oeste Paulista, entre 1880 e 1914. Ele é uma dissertação, né, de uma tese. Ó, agora dá para ver, né? É uma dissertação de uma tese de um aluno de São Carlos. É claro que é uma realidade das fazendas de São Carlos, né, da população de lá. Porém, a gente pode ter como exemplo o que a gente passou no estado todo, né? Então, são temas que, se a gente for discutir a fundo, a gente vai começar a entender muitos problemas da formação da nossa sociedade ao longo desse período histórico, né? É um livro, por exemplo, que você tem que estar preparado, porque você vai chorar litros, né? Você lê alguns relatos, realmente é muito triste. Mas são feridas que a gente precisa discutir nas escolas, nas famílias, né? Mas é isso, tá? Essa questão da industrialização, da indústria cerâmica, a gente teve uma série de indústrias cerâmicas aqui em Jundiaí, muito por conta dessa imigração italiana, que tinha essa formação lá da Itália, então já é um outro tipo de mão de obra que veio para cá. É importante a gente discutir isso. Eu conheço algumas, eu pesquiso sobre isso, mas assim, eu não consegui avançar muito sobre esse tema nos últimos anos. Mas a Pozzani, ela é assim, a que durou mais tempo, né? Na questão da cerâmica doméstica. Então você tem Pozzani, a Rami Cedamar, a Cedamar depois ela continuou, só que com cerâmica sanitária, mas até 1976 ela produziu cerâmica doméstica. Porcelana São Pedro, Nossa Senhora de Aparecida, Videira, que durou pouco. O Pandolfo Messner durou também super pouco. Também dessa época, da década de 1950. Você tem... Depois a gente tem as outras cerâmicas que faziam a cerâmica sanitária, mas também tinha a que produzia artefatos de barro, os tijolos, né, as olarias, mas que também produziam outros tipos de artefato de cerâmica. Então, assim, você tinha toda uma classe trabalhadora especializada nisso e também que foi ensinando, né, outras pessoas. Então, aqui foi um núcleo de produção de porcelana no Brasil muito forte. A região de Jundiaí, você tinha também a região de Pedreira. Aqui em Jundiaí, a gente teve um imigrante italiano que trabalhou junto com a família Pozzani, que foi o Eugênio Bonadio. Ele depois foi para São José dos Campos e criou a primeira indústria da cidade, que era uma indústria cerâmica, só que aí era faiança. Então, assim, quanto pioneirismo nessa área, né? É importante também. A gente teve muitas coisas interessantes que surgiram a partir do bairro da Ponte São João. A Isabela, né? Escreveu aqui. Lembrando que os imigrantes italianos chegaram aqui em um contexto de muita luta e pobreza. Esse glamour que a Globo e a cidade tantas vezes sustentam é muito inadequado. Com certeza, né? Porque o que acontece? Eles chegaram aqui muito sem nada, né? Então, assim, como eu falei, né? Existiram as levas de imigrantes, né? Uma classe mais da área rural, uma classe mais profissionalizada. Então, eles chegavam aqui, largavam um pouco que tinha na Itália e chegavam aqui, assim, para trabalhar nessas fazendas. Então, imagina a dificuldade da língua, né? Essa questão da empatia, quando a gente está pesquisando, é muito importante, porque imagina a gente hoje, né? Quando a gente vai para um outro país, para passar alguns dias sem saber o idioma, a gente já passa nervoso, né? Porque não consegue, às vezes, se comunicar no outro idioma. Agora imagina eles que vieram para cá sem nada,
às vezes, sem conhecer outras famílias, né? Vinham com muitos filhos. É muito complicado, sabe? Eu acho que, eu não sei aqui se alguém já teve a oportunidade de estudar sobre a árvore genealógica da família. Eu já passei por isso, para fazer o reconhecimento da cidadania italiana da família do meu marido. E a gente vai observando pelos lugares que eles passaram, né? Às vezes eles tinham que ficar trocando de fazenda e de cidade por melhores condições de trabalho. E aí essas condições nem sempre eram as melhores, às vezes trocavam 6 por meia dúzia, às vezes 6 por 5, para depois evoluir, alguns anos depois. Alguns desses imigrantes conseguiram comprar terras em lugares melhores e aí foram construindo bens, né? Mas, assim, é isso, sabe? É importante a gente refletir sobre esses diversos tipos de imigrantes que chegaram no Brasil. Então, é isso, gente. Eu vou encerrar, então, essa apresentação de hoje, né? Já estamos aí com 1 hora e 45 minutos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve comigo hoje, nesse encontro. Para quem está acompanhando desde o início, ano passado, no passeio, olha, eu falando do passeio, que eu estou com passeio na cabeça, né? Eu quero agradecer para quem esteve comigo aí desde a questão da Vila Águia, que foi a nossa primeira apresentação, depois a Vila Municipal, o Jardim Sica, e agora a Ponte São João. Como eu falei, foi uma grande responsabilidade fazer essa apresentação da Ponte São João, porque são muitos temas para abordar num único bairro. Eu não sou especialista, né? Eu estou aqui como uma eterna aprendiz, assim como vocês, né? Eu gosto de pesquisar, tenho me especializado, né, cada vez mais estudado sobre isso. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas eu acho que o meu diferencial é que eu meto a cara, né? Como se diz, eu sou cara de pau. Eu vou lá e vou. Eu acho que isso é importante para a memória da cidade e para que isso fique registrado, para que outras pessoas também se interessem em pesquisar. Eu acho que esse é o meu diferencial, assim. Porque é isso, gente. Então, muito obrigada. Eu desejo para vocês aí, então, que eu tenha plantado essa sementinha para que vocês sintam-se cada vez mais apaixonados pela história da nossa cidade, né? E se meu bairro falasse, quantas outras histórias eles contariam para a gente, né? É isso. Um grande abraço e até a próxima.